E pessoal, quando a arbitragem não é tendenciosa, como o jogo flui, como não tem favoritismo de parte da arbitragem para ambos os lados, quando nenhum dos ambos os lados é prejudicado, vocês veem como o jogo flui, né? E assim foi o jogo do Botafogo contra o Palmeiras. A mídia está repercutindo demais, tudo isso e muito mais você encontra aqui. Ficou interessado? Então assiste esse vídeo até o final. Qual que foi o tom, Rafa, do Botafogo depois de conseguir esse resultado e de uma grande atuação no Nilton Santos? É o tom de classificação garantida ou não? Não, muito longe disso, Mari. Aliás, o contexto amplo da discussão sobre o olhar do Botafogo diante do resultado que ele próprio concluiu, ele coloca do mesmo lado torcedores e profissionais, né? Tá todo mundo muito consciente da força que o Palmeiras tem jogando no Allianz Parque e, claro, é uma vantagem sim, que precisa ser bem administrada, mas também no discurso, tanto o técnico Arthur Jorge quanto os jogadores também tiveram cuidado do dia após o jogo, deixar claro que o Botafogo não vai renunciar à partida no jogo de volta, vai também ter a sua estratégia ofensiva montada, porque obviamente é um jogo de futebol e o Botafogo também tem capacidade de atacar o Palmeiras e fazer gols jogando fora de casa. Em cima dessa declaração do Estevão, né, com muita confiança em relação ao Palmeiras reverter o cenário e se classificar após o jogo da volta, nós temos uma resposta que foi dada pelo Igor Jesus, atacante do Botafogo. Vamos acompanhar. Cara, se ele acha isso, a gente vai ver lá. Porque temos que manter a humildade. Vencemos só o primeiro jogo, mas é um resultado, claro, positivo, que o 0-0 lá pode nos trazer a classificação e manter pezinho no chão, que se Deus quiser vamos ir lá e vamos sair com classificação. Ou seja, a reação do Igor Jesus foi muito mais, digamos, branda do que em outros casos. Outros jogadores poderiam, né, adotar como estratégia, responder de uma outra forma para o Estevão, o jovem do Palmeiras. Botafogo tenta se classificar para as quartas de final pela segunda vez na sua história da Conmebol Libertadores. A outra foi em 2017. E fora de casa, nesta edição da Libertadores, o retrospecto do Botafogo é equilibrado. Uma vitória, um empate e uma derrota. Mari. A gente destacou muito, né, na nossa primeira conversa sobre Botafogo e Palmeiras, os personagens, né, falando, claro, muito do Luiz Henrique, e a gente coloca os números dele na tela. Faz o gol, o aproveitamento em passes certos é impressionante também, né, 94,1%, porque não é como se ele... não passa lá atrás. Né? É isso, normalmente não é aquele passe de segurança pro lado, pro goleiro, enfim. Também em dribles tentados e dribles certos, ele lidera esse quesito pro Botafogo. Vamos lá. Foi bom que a gente começou com o Luiz Henrique, porque chamou muita atenção como o Luiz Henrique encontrou espaços, especialmente no primeiro tempo com o Botafogo. Uhum. Isso diz muito mais sobre o Luiz Henrique, ou o Palmeiras se posicionou errado, o Palmeiras foi com a linha de defesa, devia ter ido com 2 zagueiros, ou não tem nada a ver? Como que faz essa avaliação, Marra? Assim, eu acho que o Palmeiras se preparou para o jogo, entendendo quais eram os desafios, respeitando o Botafogo. Eu acho que fez uma leitura, o Abel sabe de futebol muito mais que eu, e ele fez uma leitura que achava que era a leitura justa para sofrer, mas não perder o jogo, tentar ganhar e tal. Então eu vou mais nas virtudes do Botafogo. Uhum. De como os volantes sabem jogar, têm facilidade para jogar e acessam o Luiz Henrique, e como acessaram o Savarino, Almada, o Igor durante os 90 minutos. E como o Luiz Henrique é bom. Como o time tem capacidade para jogar e tentar ficar no 1 contra 1. Você pensa assim, ok, tinha 3 zagueiros, tinha menos volantes. Volante mesmo, só tinha um. O Aníbal. Mas se vai colocar um outro volante, você vai abrir mão de um zagueiro ou você vai abrir mão de um atacante? Eu acho que essa conversa é válida. Uhum. Vale a pena entender. Quando você pensa assim, abrir mão de um atacante, entenda também que o Rony é um jogador que volta muito, que ajuda muito. E entenda também que numa bola alta o Flaco Lopes pode te dar o gol da classificação. Então não é uma conta fácil de ser feita. É fácil de ser feita aqui no ar-condicionado. Lá na hora da decisão, o Abel entendia que daquela forma dava. Mas, pelo movimento de jogo do primeiro tempo, ficava muito claro como o Botafogo chegava fácil.
Até porque sem esse meio de campo também não era só o Luiz Henrique, era o que a gente destacou aqui, né, Marra? Todo mundo. Era a Almada, era a Savarino, era o Igor, era todo mundo se aproximando. A bola do gol da vitória sai do Marlon Freitas. Por elevação. Jogou muito bem. Muito bem. Muito bem. E até muitas vezes com papel tático, né, Prates? Abria os dois zagueiros, o Barbosa e o Bastos, e aí ia lá atrás fazer uma saída de 3 o Marlon Freitas, desorganizando a vida do O Marlon Moreno. Freitas, possivelmente, se não for o melhor exemplo, um dos melhores exemplos de quem rapidamente entendeu o que é o Arthur Jorge. A maneira de marcar, a maneira de jogar, se apresentar para jogar. Além de ter muita qualidade com uma bola, o Marlon Freitas, em alguns momentos, ele vai para a área para concluir. Tem jogadas do Botafogo que as jogadas passam pelos lados do campo, por Savarino, Luiz Henrique, Almada, o Igor ontem. E o Marlon Freitas aparece para concluir. Então é um jogador que, assim, ele é um pouco do símbolo desse time. Né? Ele é um jogador que sempre, tecnicamente, foi bom jogador, mas às vezes ele parece meio disperso, às vezes meio inconstante, mas ele é um bom símbolo do Botafogo, do Arthur Jorge. O Marlon Freitas, de novo, jogou muito bem ontem. O lançamento do segundo gol é um belo lançamento. Ô Rafa, tô pensando aqui como te fazer essa pergunta. Porque assim, quando o técnico ele é muito vitorioso, vou pensar um jeito aqui. Vamos lá, Rafa, me ajuda. Você é um homem melhor com as palavras, você vai me entender aqui. Quando o técnico ele é muito vitorioso, como é o Abel, a gente sempre coloca muita expectativa porque ele já demonstrou muita capacidade de reverter, de criar planos, de ter respostas. Mas, ao mesmo tempo, também, a gente sempre fica um pouco mais receoso para criticar, para avaliar, porque a gente sabe que o cara ali ele tem crédito. Ele ganhou esse direito. Ele ganhou esse direito. Hoje é que dia quinta-feira, a gente pode falar de um plano do Abel que não tem dado certo? Porque contra o Flamengo, no jogo de ida foi muito ruim, e mesmo no jogo de volta, apresentando um futebol melhor, não foi suficiente. Então, assim, em termos de o plano deu certo, o plano deu errado, o plano deu errado. O Palmeiras foi desclassificado. No jogo contra o Botafogo, sabendo das forças, sabendo, enfim, dos problemas que o Palmeiras tinha, o plano do Abel não funcionou? Não funcionou plenamente, mas eu acho que a intenção dele era realmente fazer o jogo que o Palmeiras fez, principalmente no primeiro tempo, cansar o máximo possível o Botafogo, forçar o Botafogo a explorar o que ele tem de melhor, que é esse plano A de atacar as costas da linha defensiva adversária, com muita qualidade no passe, com muita velocidade, com muita verticalidade. O Botafogo joga assim, e acho que o Palmeiras se preparou para enfrentar o Botafogo assim. Acontece que, individualmente, o Palmeiras cometeu falhas ontem, e aí essas falhas, elas não podem ser colocadas na conta do plano de jogo, e sim da execução dele. Porque por mais que o técnico treine, mostre lá na prancheta, no magnético, posicione as peças, o Abel usa muito aqueles pequenos cones, né, para poder desenhar a marcação do campo e tal, na preleção. Por mais que ele tenha feito isso, é a execução no campo que determina o resultado positivo ou negativo desse plano de jogo. Então eu acho que ele conseguiu, em alguns momentos, mostrar qual era a ideia, mas ela não foi exitosa, até porque do outro lado tem um adversário muito bom. E até em cima dessa história de plano de jogo, ontem o Botafogo lançou mão do plano B. A predileção, a preferência do Botafogo é essa bola mais espetada. A segunda possibilidade de jogo é a participação mais aguda dos volantes e meias numa construção por dentro. E a movimentação do Savarino, até o Marra brincou, né? Não sabia se era o Savarino, se era o Almada, pela semelhança física, do Marlon Freitas, estou com Prates, mais uma partidaça desse volante. O próprio Gregor ajudou em alguns momentos nas construções. A participação dos homens de meio campo ontem foi o plano B do Botafogo em ação. Isso pertence à natureza de um time competitivo, tem repertório de jogadas. Mas, assim, não dá certo o plano do Abel, porque o Palmeiras não sai do Rio com resultado. Mas eu acho que se a gente comparar o cenário de ontem com o cenário da partida contra o Flamengo pela Copa do Brasil, está bem mais favorável para o Palmeiras. É que eu acho que eu entendo, quando a gente abre a rede social, também tem os extremos, né? Claro. De tudo, sempre, e isso não é um recorte da torcida. Mas eu fiquei curiosa para entender não todos, né? Mas o que eu poderia filtrar ali dos sentimentos. Tem o torcedor de cabeça quente, tem o torcedor que fala besteira e depois, na hora que ele repensa, ele muda de ideia. Mas eu vi alguns questionamentos dos torcedores do Palmeiras que eu concordo. Falando, por exemplo, sobre o Caio Paulista. Ele faz um jogo bom e ele perde espaço. Poderia ter jogado.
Sabe? A situação, o Murilo e o Gustavo Gomes não tá jogando o que ele já Veiga jogou. muito recuado, por exemplo. O Veiga quase como um camisa 8, né? Um volante. Então, Provavelmente o Vanderlan é porque ele marca melhor do que o Caio Paulista. E o Abel sabia que o Botafogo ia usar muito o Luiz Henrique pelo lado esquerdo, pelo lado direito. O problema é que na rotação da troca de passes, quase sempre sobrou para o Murilo o que era para o Vanderlan, né? Aí você pode discutir a questão do jogador fazer em campo aquilo que é treinado antes. Porque até no gol do Luiz Henrique é isso. Tem um acompanhando, é o Vanderlan acompanhando e o Murilo. Os laterais não aparecem no momento da conclusão. Se você procurar o Igor Jesus e o Luiz Henrique, procura as camisas do Palmeiras, não aparece o Giai e não aparece o Vanderlan. Mas foi uma jogada muito rápida. Vamos tentar lembrar. Palmeiras tinha a bola no campo de ataque com o Rony, com o Giai, como um meia aberto pelo lado direito. Ele tenta uma tabela com o Rony. Antes do Rony chegar na bola, ele já foi desarmado. Ali foi assim, um atropelamento. O Bastos, acho que foi o Bastos, né? Que chega, rouba a bola e já abre-se um campo para ele. E a partir daí é um contra-ataque. A bola vai para o Savarino, vai do Savarino para o Igor Jesus, e o Igor Jesus, você percebe a defesa do Palmeiras sempre atrasada, sempre tentando tapar buraco. Agora, por que a gente não falou também do gol do Palmeiras? Do gol do Palmeiras e a defesa do Botafogo sempre tentando tapar buraco. Porque também foi, a gente já falou aqui, uma reposição errada, roubada de bola, tudo. É o que o Rafa disse. Tem erros individuais que acontecem, né? E eu fico até assim, eu não fico muito confortável quando fala o Rony tinha que ter devolvido para a tabela. Não, ele nem chegou na bola. Quando ele vai pensar em trabalhar com o Giai de novo, já roubaram a bola dele. Talvez o Giai que pudesse segurar um pouquinho mais a bola, mas na hora da decisão lá, ele enxergou um campo livre e ele tentou. Agora, tem um ponto que o Abel destacou na coletiva que eu acho que vale a gente observar. Eu não lembro o valor, os Rafas devem lembrar, mas ele chegou a lembrar. Mas o Botafogo contratou um jogador de 25 milhões. A nossa forma de trabalhar é outra. De euros, né? De euros. Isso. A nossa forma de trabalhar é outra. R$137. É isso. E a forma de trabalhar do Palmeiras tem sido outra e tem sido vencedora. Hoje, se você parar para pensar, o Botafogo olha muito mais como modelo de administração de jogo para o Flamengo que o Palmeiras. Mas assim, eu concordo, porque também eu acho que o nível de competitividade pro próprio Palmeiras, que junto com o Flamengo também muito soberano, ganhou adversários. O Botafogo entra nessa briga, né? Outras equipes... Para mim é o que mais entra nessa briga. É o que mais dá uma declaração, sabe assim? Tenta cravar a bandeira. Não foi uma temporada, né? É uma resposta. Mas assim, o elenco do Palmeiras também foi reforçado. Você pensa em peças, né? Em você poder mexer no seu time, entrar. Ontem já estava com o Maurício, mas poder entrar o Felipe, o próprio Estevão ganhando mais espaço. Mas nos outros anos isso não acontecia, né, Mariana? Não. Normalmente não eram reforços de tanto valor. Desse calibre. Econômico até. Por isso que eu acho que o torcedor, eu entendo o torcedor quando ele olha falando assim, talvez um plano que pudesse dar o resultado fora de casa também, porque tem... Segurar um pouco mais, marcar um pouco mais. Saber fazer esse tipo de jogo. Talvez mudar, não de... Poxa, se os caras são velozes, Prates, não vai acompanhar o Luiz Henrique, você vai perder na corrida. Não vai no mano. Não vai no cara sozinho, né? Mas aí eu acho que é uma discussão em relação a os jogadores que você recebe, no caso do Palmeiras, jogadores que chegaram e a maneira vencedora que tem para trabalhar o Abel Ferreira. O Giai, por exemplo, está jogando com um tipo de marcação que ele nunca trabalhou. Isso nem todo mundo assimila tão rapidamente. Ele é um atleta de 20 para 21 anos que talvez ele nunca fez marcação individual para acompanhar quase o tempo todo como ele acompanha no Palmeiras. Isso nem todo mundo consegue rapidamente entender. Às vezes leva tempo, ele está com uma exigência no Brasil, que é uma exigência maior do que o futebol praticado na Argentina. Tem tudo isso também, né? Enfrentando times aí que estão disputando o título, como o do Botafogo, como o Flamengo. É um dos melhores times do continente, né? Então, assim, eu acho que tem muita coisa... claro que tem jogador que dá um impacto inicial que chama atenção. Mas eu acho que entra ontem e parece estar no clube há muitos anos. Mas nem todos são assim. Mas eu acho que em relação... Não sou advogado de defesa do Giai de forma alguma. Mas percebe quando ele vai para o 1 contra 1.
a quantidade de duelo individual que ele ganha. Que ele vai até a última instância. Ele vai até o tribunal, o superior tribunal. O Botafogo não tinha um cara tão espetado pela esquerda, né, Marra? Como tinha pela direita, né? O Savarino e o Almada revezavam esse papel. Às vezes os dois vinham para dentro, davam o corredor pro Cuiabano, aí batia já com o Cuiabano. A leitura perfeita. Eu só queria pegar esse gancho para não perder o fio da meada, como diria minha avó, em relação a essa discussão, que eu acho ela muito construtiva para o futebol. Ela melhora o debate, ela eleva o nível da discussão sobre essa questão do mercado, né? O Palmeiras pode não ter hoje a capacidade de investimento direto que o Flamengo e o Botafogo têm, mas o Palmeiras compensa com uma base de extrema qualidade e com um trabalho longevo muito bom, excelente, feito pelo Abel Ferreira. Então, assim, você equilibra a balança com os argumentos que você tem. Se você não tem o dinheiro, você tem outras coisas que te mantêm no mesmo nível de competitividade elevado que os teus principais adversários mais ricos possuem atualmente. Então, eu acho que essa narrativa do Abel, eu concordo com você, é um ponto importante a ser debatido, mas, assim, me parece muito mais uma justificativa prévia para caso o Palmeiras venha a ser eliminado no jogo da volta, do que propriamente a proposição de um debate mais amplo. Porque você pode fazer futebol sem ter o investimento que Flamengo e Botafogo hoje têm. O Palmeiras, o São Paulo é campeão da Copa do Brasil, o Fluminense é campeão da Libertadores, ambos ano passado, com um quarto do investimento que esses dois têm. Então você consegue compensar de outras formas. O futebol permite isso. O Fortaleza é um grande exemplo, né? Bem no seu molde ali de política, não necessariamente chegando ao título internacional. Do Campeonato Brasileiro. E tá bem na Sul-Americana e batendo em decisão, enfim, é um modelo de trabalho importante. Eu acho que o Palmeiras saiu com a sensação de que ele sobrevive e que no Allianz Parque tem resultado e desempenho. A preocupação com o desempenho, o resultado ainda dá para reverter, mas ao mesmo tempo, acho que o jogo do Botafogo para o jogo de volta também encaixa muito. Que vai deixar... Pode ficar com a bola, Palmeiras. Eu te... Dá uma bobeada para ver se eu não corro nas suas costas. Agora, uma coisa é quarta-feira que vem, né? Isso. Para um dos dois, vai sobrar só o Campeonato Brasileiro. Pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O time do Botafogo que venceu o time do Palmeiras por 2-1, com gols de Luiz Henrique e Igor Jesus para o time do Fogão, né? O Botafogo que vai agora enfrentar o time do Palmeiras próxima semana no Allianz Parque com a vantagem de 1 gol. Palmeiras que não é uma tarefa fácil, tá? O Palmeiras tem feito alguns gols dentro de casa, mas é isso. O Botafogo tem chances também de fazer gols, né, contra o Palmeiras, jogando no Allianz Parque, jogando no Maracanã, jogando no Newton Santos, onde for. O Botafogo tem chance sim de fazer gols no time do Palmeiras. E lógico, né, essa característica de velocidade, de contra-ataque do time do Botafogo pode ajudar também, porque acredito que geralmente o futebol, os caras... pressiona ali 15, 20 minutos e o Palmeiras ele tem pressionado ali média de 30 minutos, ele tem aguentado ali pressão mesmo para cima do adversário, média no Allianz Parque, média de 30 minutos. Então, nessa média de 30 minutos, o Botafogo vai ter muitos contra-ataques, tá? É uma das características, tem jogadores velozes para isso, né? Então, vai abrir espaço. O Botafogo, da mesma forma que os caras estão falando que o Botafogo vai tomar gols no Allianz Parque, o Botafogo também tem total chance, total qualidade para fazer gols também, tá? Contra o time do Palmeiras mesmo jogando no Allianz Parque. O Botafogo já mostrou que é um time muito veloz, um time que sabe fazer contra-ataques, um time que também sabe contra-atacar muito bem. Então, isso aí, acredito que seja um mito, tá? O Botafogo não vai com medo, acredito que o Botafogo não vai com medo para o Allianz Parque, vai arriscar. O Textor vai chegar lá no vestiário dos caras lá, ou até mesmo antes, vai conversar e não vamos perder e vamos para cima, vai ter um incentivo, né? Então acredito que os caras vão conseguir ali um bom resultado, mesmo jogando fora de casa. Já tem um bom resultado, né? Mas não adianta, é apenas um gol de diferença. Também não adianta jogar só com o regulamento debaixo do braço. Se tiver condições de fazer gols, tem que fazer gols, tem que ir para cima, também tem que arriscar também, tá? Dependendo da ocasião do adversário. Tem que aproveitar os momentos, tem que aproveitar, né, ali os momentos de baixa do adversário. Lógico que eles vão cansar, vão correr muito mais, vão cansar. E aí é aquilo, bola pro mato, que o jogo é de campeonato. Não existe bola feia, não existe, né, jogo feio. Tem que tirar a bola da área o mais rápido possível e para mais longe possível. Apenas um gol de vantagem, né?
Mas o Botafogo, acredito que vai ter uma estratégia muito boa. O Arthur Jorge vai conseguir fazer uma estratégia muito boa para o time do Botafogo, né, nesses próximos confrontos. Lembrando que no domingo o Botafogo enfrenta o Flamengo, confronto direto pelo Campeonato Brasileiro. Tá? O Botafogo, que no Campeonato Brasileiro está com 43 pontos, 1 ponto à frente do Fortaleza, que é o segundo colocado, e 2 pontos à frente do Flamengo, que é o terceiro colocado e adversário do Botafogo nesse final de semana. E o jogo será no Newton Santos, tá? Mano de campo do Botafogo. No primeiro turno, o Botafogo conseguiu vencer o time do Flamengo no primeiro turno, né? Um jogo que foi durante o dia, se eu não me engano, 11 horas da noite, da manhã, me perdoe, 11 horas da manhã. E o Botafogo conseguiu a vitória contra o Flamengo. E acredito também que o Arthur Jorge vai mandar um time mesclado, pois já o time do Botafogo já provou que o time reserva não tem condições, tá, de competir, mas com um time alternativo o Botafogo tem total condições de competir, já que vai ter que ir com força máxima, né, para o confronto contra o time do Palmeiras na próxima quarta. Então, tá aí mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!